Padre Fábio é uma pessoa que não quis se identificar, lá do Rio de Janeiro. Por que Moisés fez tanto obedecendo a Deus e não recebeu a terra prometida? Foi falta de misericórdia de Deus? Não. Porque talvez seja o destino de todo profeta mesmo, né? Morrer sem ver a consequência da missão, né? É tão interessante a gente observar isso. Nem sempre a gente vai ver o que a gente plantou, não é verdade? Nem sempre a gente tem a oportunidade. Às vezes Deus nos dá até uma colher de chá, né? Como se diz lá em Minas, né? A gente vê um ou outro resultado daquilo que a gente faz, e é bonito, a gente se sente até motivado. Mas no contexto dos grandes profetas, eles não viam quase nada. Pra você ter uma ideia, Moisés recebeu aquela missão de libertar o povo do Egito, e ele passou por todo aquele processo de fazer o povo permanecer na esperança. Mas não chegou lá. O povo chegou, mas Moisés não. Com isso Deus nos mostra muita coisa interessante, né? Porque na verdade o papel do profeta é manter a chama da esperança. Gente, é muito interessante quando você percebe que a pessoa vai perdendo a esperança. É muito interessante a gente ver as consequências desastrosas que a falta de esperança tem na vida da pessoa. Ali no contexto de Moisés, ele precisa fazer o povo andar, ele precisa fazer o povo chegar. E é a sua palavra, é o seu testemunho, é ele estando à frente o tempo todo. E você tem ali, se você pega a Sagrada Escritura, você vai ver tudo o que isso significou na vida de Moisés. Todas as dificuldades que ele enfrentou. Quando o povo começou a construir as suas idolatrias e ele precisou reorientar o povo na fé. Quando ele exerceu o seu papel sacerdotal no meio do povo, né? Quando ele exerceu o seu papel profético. Então você tem todas as dimensões manifestadas em Moisés. E em cada tempo daquele processo de passagem, ele precisava ser para o povo o que o povo precisava que ele fosse. Ele exercia o papel de ser esta presença que não deixava morrer a esperança. Hoje eu fico vendo, depois de milhões e milhões de anos, né, em que nós estamos vivendo esta mesma travessia, porque a terra prometida, ela é uma metáfora muito bonita de tudo aquilo que a gente espera na vida. Para o povo de Israel, essa terra prometida era uma localização geográfica, porque eles não tinham lugar. Um povo que não tem lugar é um povo que não tem identidade. É como se fosse hoje retirado o direito de você ter a sua cidade. É como se o inimigo, alguém viesse e tomasse a sua cidade e ela deixasse de ser sua. Você fosse expulso da sua casa, expulso da sua terra e levado para ser escravo num outro lugar, numa outra cidade. Foi justamente isso que aconteceu com o povo. O povo precisava da terra. A terra é que daria a identidade a esse povo. Tudo bem, é uma geografia, é um lugar a ser chegado. É um lugar a ser buscado. Precisamos andar para chegar lá. Mas o interessante é a gente pensar que a terra prometida se desdobra. E depois ela deixa de ser apenas uma localização geográfica. Buscar a terra prometida, hoje para nós, é buscar o lugar que Deus preparou para que eu seja. Digamos que eu estou em processo de êxodos, de travessias, para chegar a ser o Fábio que eu posso ser. Corro o risco de morrer sem ter sido. Então Moisés não chegou a pisar a terra prometida, mas você pode ter certeza que no sonho e na esperança, Moisés foi o primeiro a pisar naquela terra. Isso é o bonito. Não precisa da materialidade, não precisa do chão. Moisés já conhecia a terra prometida e foi por isso que ele se pôs a caminho. Mas morreu antes de ver o lugar. Mas ele já tinha visto tanto nos seus sonhos, nas suas esperanças, que pisar no lugar já não era tão necessário mais. Porque na verdade, o processo de Deus em nós nem é tanto chegar, mas é como a gente chega. É igual quando a gente vai ver um filme, um romance, não é? Todo mundo já sabe como termina, não é? O mocinho sempre vai ficar com a mocinha e termina assim, bonito, todo mundo chorando no final. Já viu Lisbela e o Prisioneiro? Lisbela é uma menina cheia de sonhos, né? Ela arruma um namorado boçal do Rio de Janeiro que está lá no interior, né?
do Nordeste. A história é linda. E aí ela vai para o cinema ver o filme com o rapaz, né? Ela toda cheia de sensibilidade, né? Para assistir o romance, né? Aí de repente o boçal que está do lado, todo prático, né? Aí no final ele começa a contar o filme para ela, né? No final ele vai, pega e mata o outro e ele vai ficar com a mocinha. Eu já sei o final desse filme. Aí ela bate nele assim, eu também já sei. Eu falei, então para que você vai ver? Ela falou assim, porque o importante não é o que acontece, é como acontece. Isso é lindo, minha gente. O mais importante não é chegar, mas é como eu chego. E cada vez mais eu descubro isso. Às vezes eu tenho num primeiro momento, eu tenho a ilusão de que o mais bonito é chegar no lugar para onde eu estou viajando. Mas se de repente eu começo a abrir os olhos, eu vou perceber que a viagem, ela é tão encantadora, ou às vezes até mais encantadora do que chegar. Eu tenho uma frase minha, né, que eu preciso até registrar, porque eu acho ela muito boa. Se tivesse um jeito de chegar sem ter que ir, não é? Quando eu estou cansado demais, quando eu estou cansado demais e eu tenho que viajar muitas vezes, eu falo, meu Deus, se tivesse um jeito de chegar sem eu ter que ir. Mas muitas vezes o ter que ir é melhor do que eu chegar. E na promessa da terra prometida, o bonito de tudo não é chegar até a terra prometida, mas é o que Deus vai fazendo dentro do nosso coração à medida em que a gente sonha com a terra prometida. Vamos fazer um deslocamento agora absurdo, né? A gente vai sair da teologia e vamos para a psicologia. Jung vai dizer que essa experiência do desejo é tão linda para ele, né? E não só a psicologia de Jung, mas também todo o contexto da psicologia trabalha muito a manutenção do desejo. Quanto tempo dura um desejo? O desejo sobrevive da ausência. Porque na hora que você tem aquilo que você desejou, cessou, não é assim? É igual a roupa que é bonita na vitrine. Mas na hora que você veste, ela não é tão bonita assim como estava na vitrine, é porque já é sua. E é engraçado porque a experiência de Deus na nossa vida, ela funciona assim. Eu me lembro que uma vez eu escrevi um texto contando de um carrinho que eu tinha vontade de ter. O Pegasus, né? Um carrinho lindo que ficava na vitrine. E que eu sempre tinha vontade de ter aquele carrinho para mim. Só que eu era pobre. E o Pegasus era um carrinho caro demais para um filho de pedreiro. Então eu ficava na vitrine sonhando, imaginando como seria o ronco daquele carro. Ele era de controle remoto. Como seria brincar com aquele carro. E eu nunca tive. Tive depois, porque quando eu contei essa história no livro, eu ganhei uns 300. E eu achava bonito as pessoas tendo, né, me mandando o Pegasus de presente como uma manifestação carinhosa. Mas o que eu compreendo desse desejo de criança? Eu ficava na vitrine e era justamente por não conseguir ter aquele carrinho que eu achava tão encantador. E ainda no texto que eu escrevi lá do meu primeiro livro, Tempo, Saudades e Esquecimentos, que eu publiquei pelas Paulinas, aí eu dizia que olhar um carrinho na vitrine para uma criança é como uma experiência religiosa. Porque eu olho o carrinho e eu não tenho possibilidade de tê-lo. E Deus, nós o amamos assim, sem poder possuí-lo. O dia que a gente tiver a pretensão de possuir a Deus, Ele deixa de exercer o seu poder sobre nós. Porque o seu fascínio consiste justamente em nunca se deixar aprisionar por nós. Deus não pode ser o meu brinquedinho de estimação. Deus é imanência, mas Ele é também transcendência. Eu olho para Ele e o admiro, como São Paulo diz. A gente vê agora como que em partes, mas a gente só vai ver essa totalidade na eternidade. E a esperança da terra prometida está totalmente, tudo isso que nós estamos falando, está diretamente ligado à terra prometida, de nós nos colocamos a caminho para chegar a um lugar que a gente não chega nunca. Por quê? Este lugar não é para ser chegado. Este lugar é para motivar a vida. E ele muda de figura. Essa terra prometida vai ganhando novas faces. Ninguém fica procurando a mesma terra prometida a vida inteira. O sonho de Deus na nossa vida, Ele modifica, Ele vai ganhando novas faces. E é bonito que seja assim, porque é por isso que a gente não para.